Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo e também perito criminal do Instituto de Criminalística em São Paulo. Eu gostaria de lembrar você que este canal é um canal de vídeos totalmente grátis para ajudar você a passar no concurso para investigador ou escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Nós vamos trabalhar apenas com o assunto lógica, portanto, os temas ligados à área de direito não são a minha praia. Nós vamos ver o conteúdo de lógica e todo o edital, bem como alguns exercícios para você já ir treinando. Então, vamos lá? O edital mostra as noções de lógica. Inicialmente, ele fala da estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas. Nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, todo delegado é homem, João é delegado, logo João é homem. São afirmações relacionando pessoas, lugares, coisas. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que se as vacas voam, então os leões choram, isso são afirmações dentro da lógica que são possíveis, se ele fala que isso é verdade. Então nós temos que aceitar algumas coisas que fogem da nossa lógica do dia a dia. Temos ainda a dedução de novas informações das relações fornecidas. Por exemplo, se Carolina vestir roupa branca, então ela irá ao cinema. Esta afirmação, ela só tem um jeito de ser falsa. Se a primeira afirmação for verdade e a segunda for falsa. Isso não pode acontecer. Então, toda a frase vai ser falsa. Se Carolina vestir branco, então ela tem que necessariamente ir ao cinema. Então, não pode ser a primeira vestir branco e não ir ao cinema. Agora, se ela não vestir branco, ela pode ir ou não. Mas, no entanto, se ela vestir branco, ela tem que ir ao cinema. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, toda a frase será falsa. Isso nós vamos estudar dentro da tabela da verdade, não só para este conectivo se então, também chamado de implica, né? Mas para o conectivo e, para o conectivo ou e se e somente se. Há outras coisas também que vocês já estão acostumados dentro da lógica. Dada uma sequência de números, saber qual é o próximo número. 2, 4, 6, 8, 10. Coisas do tipo, envolvendo também símbolos, ou desenhos, ou figuras. Ok? Nesse caso, nós temos um exercício aí que é a parte do edital que fala a identificação das regularidades de uma sequência numérica. Então, qual é o próximo número que viria aí? Nós temos também a identificação de figuras. Qual seria a próxima figura nessa situação? Você pode dar um print, um pause aí e tentar descobrir. Nós vamos fazer esses exercícios aqui exaustivamente, ok? Bom, um dos objetivos também é essa relação, conforme a gente viu, entre pessoas, né? Existem dois suspeitos de invadir uma rede de computadores, Thaís e Felipe. E aí você vai descobrir quem é culpado, se a Thaís é culpada, se o Luiz é culpado, através dos conectivos. Obviamente você vai ter toda a base para poder resolvê-lo. Nós temos aqui que Aristóteles é considerado o pai da filosofia. Já 500 anos antes de Cristo, já começava as suas primeiras ideias trabalhando com a lógica. No caso da lógica matemática, nós temos aí esses conectivos, que é o E, que ele parece um chapeuzinho, né, um acento circunflexo. Então se fala P e Q. Então, por exemplo, se eu te der uma bola e uma bicicleta, então o que acontece se eu der a bola e não der a bicicleta não der a bola, ou der os dois? Então nós vamos analisar esse tipo de conectivo, o conectivo E. Já o conectivo OU é uma variação do U, né? Então você tem o E, é uma variação do próprio E. Você vai variando ele, estica, estica, ele acaba ficando assim. Então, P, chapeuzinho, Q é P e Q. E o P ou Q é assim. Tá? Esse é o conectivo OU. O P implica em Q, é o C então. P, C então Q. E tem também o C e somente C. Tá? Eu vou à praia, C e somente C, não chover. Muito bem. Tem também os conectivos envolvendo o todo e algum. Agora nós vamos iniciar com o conectivo E. Cícero estuda de manhã e Márcia trabalha à tarde. Então nós temos duas proposições que nós podemos chamar de proposição P e proposição Q. Se tivesse uma terceira, a gente chamaria de proposição R, de proposição S, de proposição T. Mas, em geral, a gente trabalha com duas proposições. Cícero estuda de manhã, proposição P,
e Márcia trabalha à tarde. Então, como eu falei para você, se essa proposição P fosse os leões voam, e ele dissesse que era verdade, você tem que, ao longo de toda a tua história de listas aí, de possibilidades, você vai ter que considerar que se os leões choram é uma frase verdadeira, aquilo é verdade. Ou seja, os leões não choram é falso. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com a lógica do problema, tá? Aquilo que ele afirma que é verdade ou não. Muito bem. Cícero estuda de manhã, a gente chama de proposição P, que a Márcia trabalha à tarde. São duas proposições, P e que. Agora, quando que essa proposição toda ela é verdade? Quando há somente uma situação com esse conectivo E, quando as duas forem verdades. Cícero tem que estudar de manhã e Márcia tem que trabalhar à tarde. Se uma das coisas não ocorrer, toda a frase será falsa. Muito bem, então para a frase inteira ser verdade, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Agora, isso vai ficar mais claro, né? Nessa tabela, conforme eu falei, se for verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Qualquer outra combinação, falsa-falsa, falsa-verdadeira, o resultado será falso, tá? Então, a última coluna aí é o resultado da proposição inteira. Nós vamos trabalhar de um jeito simples. Eu vou dar exemplo de bola e bicicleta, por exemplo, mas poderiam ser outros, para treinar você, para ajudar você a entender a tabela da verdade para o conectivo E. Muito bem, vamos supor que o pai chega para o filho, filho, no final do ano, no Natal, eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Se ele der as duas coisas, por exemplo, ele der a bola na preposição P e der a bicicleta na proposição Q, as duas coisas ocorreram, ele realmente deu a bola e a bicicleta, a frase inteira, e é o único jeito dela ser verdadeira, né, gente? A frase inteira vai ser verdade. Porém, se ele der a mais linda bola e não der nenhuma bicicleta, o que acontece? A frase vai ser falsa. Porém, ele pode dar a bicicleta mais linda do mundo, mas ele não der nenhuma bicicleta, a proposição P for falsa, qual é o resultado disso? Vai ser falso. E se ele não der nada para o filho? Nem a bola e nem a bicicleta. Significa que todo o conjunto, toda a frase, ela é falsa. Então, se ele fala, eu vou dar uma bola e uma bicicleta, ele tem que dar os dois. Agora, obviamente, no conectivo ou vai ser diferente. Se eu falo que eu vou dar para o meu filho uma bola ou uma bicicleta, em algum momento ele tem que ficar satisfeito. Não é isso? Então, aqui já é o conectivo ou, né? Que a gente sabe que pode ser escrito assim. O Vzinho apontando para cima. Muito bem. Se ele não der nada, nada, nem bola, nem bicicleta, toda a frase vai ser falsa. E se ele der as duas coisas? Ele falou que ia dar uma bola ou uma bicicleta, mas ele deu os dois. Tá? Neste caso, quando tem só um ou, ela é verdadeira. Então eu falei para o meu filho que ia dar uma bola ou uma bicicleta, mas dei os dois. Não esqueça, nesta situação é verdade. Apenas para o conectivo ou. Ou eu vou te dar uma coisa ou outra, eu não posso dar as duas, certo? Então já vai guardando aí para uma outra situação, quando não é o ou, mas o ou, que é um V com a barra em cima, ou escrito ou. Muito bem. Verdadeira e falsa. Eu dou a bola, mas não dou a bicicleta. Como eu falei para o meu filho, filho, eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. E eu chego só com a bola, pai, mas a bola tem que aceitar, porque eu falei que ia dar uma bola ou uma bicicleta. E no caso contrário também, ele vai ficar muito feliz, né? Se eu der uma bicicleta apenas, eu falei que ia dar uma bola ou uma bicicleta e dei apenas a bicicleta, toda a frase se tornou verdadeira. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha passado esse conhecimento para você, que você possa, nas orações lá, escreve V, escreve F, porque essa é a tabela da verdade para o conectivo ou. Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos fazer outros exercícios treinando esse tipo de coisa, ok? Agora nós vamos trabalhar esse que é importantíssimo e com certeza vai cair também. Esses três caem, né? Esse com mais intensidade, porque ele é mais complexo, mas é interessante e importante você saber. A conjunção condicional ou implicação é falsa. Ele começa sempre com falso, porque os outros todos serão verdadeiros. Se e somente se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, nessa situação não pode ser VF, tá?
Se eu vestir branco, eu tenho que ir ao cinema, certo? Se eu vestir branco, eu tenho que ir ao cinema. Se eu vestir branco e não for ao cinema, o P pode ser verdadeiro ou falso, mas o F, a segunda Q, não pode ser falsa. Se você vestir branco, você tem que ir no cinema. Então, esta é o VF. É a única condição para o P e Q que dá o resultado falso. Se for VF no C, então, o resultado é falso, tá? Nós vamos trabalhar aqui para que o resultado não seja falso, porque às vezes ele fala que aquela frase é verdadeira. Então, você não pode dizer que a frase C, então, é VF, senão ela não vai ser verdadeira. Então, esta é a parte maior do entendimento, ok? Agora nós estamos na tabela da verdade para o condicional C, então. Muito bem, se Paulo é pedreiro, então João é médico, certo? Então, este é o jeito de aparecer o exercício. Também é chamado se então de P implica em que. Somente vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. O resultado, qualquer outra combinação de P e Q, o resultado da oração vai ser verdade. P e Q também é chamado de P flechinha para a direita Q. P implica em Q. Esse é o conectivo C então. P, C então Q. Agora vamos fazer um exercício que eu tenho certeza que você vai acertar. Se Carolina vestir roupa branca, então ela irá ao cinema. A gente vai ter que analisar o que vestiu a Carolina e se ela foi para o cinema ou não. Tá certo? Se ela vestir roupa branca, ela tem que ir para o cinema. O que acontece? A gente vai analisar se toda essa oração, se toda essa frase P e Q está verdadeira ou falsa. Tá? Então vamos lá. Ela vestiu branco, o que aconteceu? Significa que a proposição P é verdadeira. Então, nós temos um V ali do lado esquerdo. Muito bem. E ela foi para o cinema? Não. Ela vestiu branco e foi para a praia. Então, o que acontece com o P? Ele é verdade, ela vestiu branco. E o que acontece com a proposição Q? Ela não foi ao cinema, ela foi para a praia. Então, o que eu posso afirmar de toda esta frase? A proposição acima é verdadeira? De jeito nenhum. A proposição é falsa. Toda a proposição ela é falsa. Porque ela vestiu branco e não foi ao cinema. Eu espero que você tenha entendido, tá certo? E se ela vestisse preto e tivesse aí na praia, a proposição seria verdadeira. Beleza? Muito bem. Aqui nós vamos trabalhar de novo com o conectivo se então, com o ou, né, que não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. V e V, toda a frase é falsa. FF, toda a frase é falsa. Então, ou uma tem que ser verdade, ou uma tem que ser verdadeira. Mas não ambos. Ele colocou aí já a resposta, mas não ambos, já para você saber. Muito bem, então, existem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores. E nós vamos ter que saber quem é culpado e quem é inocente. Então, 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores, Luiz, Thaís e Felipe. Esse exercício eu acho muito interessante, que envolve a essência da lógica, né? Sabe-se que a invasão foi de fato cometida por um ou mais de um deles, pois podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que, agora é importante, quando ele fala sabe-se ainda que, esta afirmação I, 2I e 3I, 1, 2 e 3, toda a frase é verdadeira, tá? Então a gente tem que trabalhar para que realmente a gente não tenha um VF aí, no caso do C então, né? Muito bem. E no caso do E, os dois têm que ser verdade, a gente viu também aqui. No caso do ou, um ou outro tem que ser diferente, um diferente do outro. Muito bem, então vamos analisar. Felipe não é inocente. Ele está falando que Felipe não é inocente, é uma afirmação verdadeira. Então eu já coloco um V ali. E todas as 3 são verdadeiras, né? Então vamos começar pela de baixo. Felipe não é inocente. O que eu posso afirmar do Felipe? Se ele não é inocente, o Felipe ele é o quê? Ele é culpado. Então, onde tiver Felipe culpado, eu vou dizer que aquilo é verdadeiro. E onde tiver Felipe é inocente, é falso. Então, Felipe não é inocente, é verdadeiro. Bom, até aí tá tranquilo, né? O que mais que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que Felipe é culpado, é verdadeiro, né? Então, com esse item 3, dizendo que Felipe não é inocente, eu consigo ir lá para o item 2, tá certo? Felipe não é inocente no item 3, significa que Felipe é culpado.
Felipe é culpado é uma frase verdadeira. Tanto faz falar Felipe é culpado, como Felipe não é inocente. A sentença é verdadeira. Então eu coloco um V ali em cima de Felipe é culpado. Obviamente que Thaís é culpada tem que ser falso. Porque se eu tiver VV, toda a frase vai ser, no ou, toda a frase vai ser falsa. Então, no conectivo ou uma é verdadeira ou tem que ser falsa. Se uma é falsa, outra tem que ser verdadeira. Elas têm que ser diferentes. Ou uma coisa ou outra tem que ser verdadeira, tá? Então, se uma é verdade, a outra tem que ser falsa. Thaís é culpada, portanto, eu tenho que colocar o quê? A letrinha F. Muito bem. Estou indo devagar para você entender. V e F tá perfeito no ou. Vai dar o resultado verdade. Ou uma coisa ou outra. E eu descobri o 2 pelo 3, no caso do Felipe. Tudo bem? Agora, Thaís é culpada. Onde tiver Thaís é culpada, eu tenho que colocar a letra F. Eu vou lá para cima para o item I. Um I, certo? Então, vamos colocar o F lá em cima em Thaís é culpada. Agora, gente, eu descobri que Thaís é culpada. E eu estou no centão. Olha que coisa interessante. O que eu posso afirmar se Luiz é inocente? Luiz é inocente. Pode ser verdadeiro? O Luiz é inocente? Se você ouviu tudo que eu falei até agora, né? Não chegou agora e já entrou aqui direto no vídeo, você sabe que eu não posso ter um VF. Se Luiz é inocente, for verdadeiro, toda a frase VF no C, então, vai dar falso. É o único jeito de dar falso. E eu não quero que dê falso toda a frase, porque ele fala, sabe-se ainda que, ou seja, é verdade que Luiz inocente não é verdadeiro, eu vou ter que colocar que letra A? Né? Thaís é inocente, então, portanto, Luiz é inocente, eu tenho que colocar a letra F. Thaís é culpada é falsa, Thaís é inocente. Eu já descobri que Thaís é inocente e que Felipe é culpado. Agora, Luiz é inocente é falso. Se Luiz é inocente é falso, o que eu posso afirmar? Que Luiz é culpado. Então, os homens aí são culpados e a Thaís, que é a mulher, é inocente. Quem cometeu essa invasão nas redes de computadores? Felipe e Luiz, que são os culpados. Os homens são culpados e a mulher não é culpada. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nesses 3 resultados, tá? Do Felipe culpado, Luiz culpado e Thaís é inocente, e já colocar as respostas que o gabarito apresenta num outro slide. Tranquilo? Então aqui está a resposta que a gente achou, os homens são culpados e a mulher é inocente. Qual é a resposta? Somente Luiz é inocente? Não. Somente Thaís é culpada? Não, Thaís é inocente. Somente Felipe é culpado? Não, o Felipe e o Luiz são culpados, portanto a resposta é a letra E. O que você achou desse exercício? Bastante interessante, né? A partir de uma frase você já descobre a outra e vai para outra, e aí descobre tudo e obtém a resposta do exercício, ok? Eu vou pedir para você deixar o seu like, pare agora, não esqueça, deixe o likezinho lá para dar uma força para o canal. Bom, agora nós vamos ver se você aprendeu realmente o conectivo C, então. Carolina irá ao cinema se e somente se ela usar roupa branca. Se Carolina não vestir roupa branca e não for ao cinema, a proposição acima será verdadeira ou falsa? O que você acha? Ela vestiu preto e não foi no cinema. Portanto, nós temos que a proposição toda é verdadeira. Só se ela vestisse branco e não fosse ao cinema, aí seria falso. Mas se ela vestir preto, ela pode ir ou não, certo? Então, ela não vestiu roupa branca e não foi ao cinema. Se ela não vestisse roupa branca e também fosse ao cinema, também a proposição seria verdadeira, certo? Então, se VV é V, VF é F, certo? As outras proposições, FF e FV, são verdadeiras também, no C, então. Beleza? Esse exercício também proposto para você. Eu posso resolvê-los numa outra oportunidade e você pode também colocar lá nos comentários a resposta que você achou. Pedido de exercícios também, não tem problema nenhum. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos finalmente ao término da aula 001. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seus comentários, a discussão sobre esse tema e a gente pode resolver exercícios de provas anteriores, ficar tranquilo na direção de obter a melhor pontuação
para o concurso tanto de investigador quanto de escrivão da Polícia Civil. Eu, como perito criminal, deixo para vocês a boa sorte e chamo vocês para os próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até mais!